Hoje eu vou conversar com duas gênias da criatividade. Elas conectam arte e moda como ninguém. Em apenas 3 anos, elas são as artistas mais badaladas do Rio de Janeiro. Isso quer dizer que elas reinventaram a forma de transitar entre a arte e a moda. Com vocês, Sabrina Correia e Fernanda Botelho. Gente, adorei isso, agitar Tá o mundo vendo, da arte. gente? A Dani faz a gente, né? Nessa realidade, esse é meu olhar para vocês, tá? Eu acho que é do público também. Eu acho que o artista, ele não tem muito. Eu acho que artista, e qualquer que seja, artista tanto da arte, da moda, como da literatura, como de cinema, televisão, eles não têm ideia, né? Até onde ele pode chegar e como ele pode impactar muitas pessoas. Então, esse é meu olhar real do que eu acho de vocês. E eu acho que o público também sente isso, né? Eu acho isso que é muito real. Obrigada. E eu tô feliz de vocês. Eu acho que isso é um projeto, gente, que as meninas vão dar continuidade. Com outro, elas vão ser, na realidade, elas vão estar fazendo o meu papel aqui depois, né? Elas vão entrevistar pessoas ligadas à arte, à moda, à arquitetura, enfim. Pessoas que mexem com a criação. Criativos, porque é isso que é importante. É a criatividade em qualquer setor que você trabalhe, né, Fê? O que você acha? Agora, vamos vocês falando um pouco aqui sobre... até eu introduzir as perguntas Posso falar todas. uma coisa? Você acabou de cair uma ficha aqui que eu achei muito engraçada. Eu tô muito animada pra fazer esse podcast já faz um tempo, né? E aí eu lembrei que quando a gente fechou que a gente ia fazer o podcast, a primeira coisa que a gente foi fazer de novo nessa... foram as canecas. Não, essas canecas estavam num projeto antigo, só que agora saíram. Vamos evoluir também aquela moda, arte, literatura e design. Quem sabe gastronomia? Exatamente, porque eu acho que a criatividade é justamente isso, né? Um pupurri de tudo isso, né? Verdade. E aí, eu acho que quando a gente conversou sobre esse projeto, é um projeto que fala, porque eu acho que a arte ela tem que ser inclusiva, né? Sempre. E aí, eu acho que também inclui as outras pessoas que não são tão ligadas, mas eu acho que não estão tão ligadas à área da arte, mas que vivem nesse meio, né? Eu acho que o mais legal, que eu acho que é a nossa ideia aqui, é a gente ter essa troca com todos os criativos, independente da área, independente do setor, entender os processos criativos, porque eu, pelo menos, sempre fui muito dessa linha. Eu acho que a minha escola me trouxe isso, assim, de que a criação, quando é feita em conjunto, é muito mais enriquecedora. Eu nunca fui uma pessoa sozinha, né? Assim, de trabalhar sozinha, fazer as coisas sozinha, que praticamente eu intimei a Sabrina para esse projeto, quando a gente começou a receber nossas primeiras encomendas, não dei muita saída para ela, que eu sabia que eu não ia fazer nada sozinha, porque eu vivo dessa troca. E aí, quando você pega a troca ainda com pessoas de outras áreas, que a ideia aqui não é necessariamente a gente só trazer artistas plásticos, visuais, ou pessoas da moda, é trazer pessoas de qualquer área criativa. Cara, eu acho que isso vai ser muito agregador, assim, vai ser uma delícia. Tô muito animada. Vai ser muito incrível. Agora vamos para as perguntas, porque assim, isso aqui, na realidade, podcast é um papo, né? Um bate-papo. E eu acho que tem muita gente curiosa como foi o começo de vocês, como é que vocês começaram, como foi esse início, porque eu acho que tem uma coisa aqui muito importante. Vocês são do mercado da moda, isso não tem como fugir. Né? Nem queremos. E nem quer, né? Porque eu acho que isso traz muito para a arte, aquela coisa de frescor para a arte, né? Frescor e também a questão do executar rápido e colocar a arte para venda. Isso é muito bacana, né? Como aliar a arte no mercado como um todo. E eu queria saber como foi que nasceu a Save. Eu acho que o público, eu já sei, mas o público quer saber muito isso. Como foi que a Save originalmente nasceu? Eu acho assim, foi uma loucura, né, Dani? Porque a gente estava no meio de uma pandemia, um momento trancado dentro de casa. Então, assim, eu e a Fê, a gente já se conhecia de uma empresa que a gente trabalhava junto, eu prestando consultoria, a Fê como estilista. E aí, essa história da caneca também, né? Quando você falou, você já sabe, remeteu exatamente ao café, porque eu acho que eram esses momentos que uniam a gente. Eu ia trabalhar nessa empresa, eu levava a cápsula, aí eu ia para a sala da Fê, que eu acho que era uma das poucas estilistas, se não a única, que tinha uma máquina Nespresso. E essa brincadeira do café uniu a gente.
E no momento pandêmico, acabou que eu inventando coisa em casa, decorando a casa. Você lembra que eu te dei um presente de uma aula cerâmica que eu tava fazendo na época, que era uma plaquinha? A gente Até era tão hoje. conectada pelo café. Aham. Foi um desastre minha aula de cerâmica. Foi Mas eu- horroroso o presente, mas Horrorosa. simbólico. Mas era uma plaquinha escrito: aqui tem fé, axé e café. E eu dei pra ela. Ai, que A gente nem lindo. pensava em fazer nada junto nessa época, né? Pois Nossa, e aí que a massa. Fê acabou lá em casa e eu tinha umas miniaturas que eu trazia de viagem, umas fotos do meu filho. A gente começou a juntar. Aí eu acho tá que aqui. veio a primeira obra da gente, que até então Aham. era um hobby mesmo. A gente estava passando tempo misturando arte com fotografia, com moda, fazendo interferências. E aí começou essa ideia de posta, aí um comenta, encomenda. Aí veio a Fernanda enlouquecida, porque queria ter um estúdio, uma marca. Não. Foi É, bem não, milionária. é. isso que você estava plantando ali. Na verdade, o que acontece? Nosso primeiro trabalho teve uma referência muito forte em moda, que é o quadro Pantone-se, né? Que Aham. quem trabalha com moda sabe que a gente trabalha com isso o tempo inteiro, escala Pantone. Uhum. E aí, nessa de Instagram, a gente postou, a gente começou a ter um monte de encomenda. Eu falei, gente... Primeiro que tinha sido uma tarde, assim, que eu tinha Gostosa. amado. É. Sabe aquela tarde que voou na casa da Sabrina? Assim, a gente tava Aham. começando, às vezes, a sair de casa. Então, eu fui pra casa dela. E muito engraçado como é que são essas conexões, né? Eu lembro da Sá falando assim, Fê, eu tô com umas miniaturas, não sei o que lá. Ela, Fê, mas assim, eu acordo meio cedo. Que hora você poderia vir Foi. aqui pra casa? Eu falei, Sá, eu também acordo cedo. Eu torcendo para o cedo dela ser cedo de verdade, né? Porque tem gente que fala que cedo é tipo Não, 10 isso horas que eu da ia manhã. falar. Às vezes você quer marcar uma coisa cedo, a pessoa fala, então tá, por volta de 10h30, 11h. Gente, Acabou o o meu dia. cedo. Aham. Vamos lá. Fatos, realidade. 5h30 da manhã nós É falamos. o nosso cedo. Gente. E aí a gente marcou na casa da Sabrina às 7 horas da manhã. A gente falou, cara, perfeito. Sabe? Quando a Sá falou assim, você acha muito cedo, 7? Eu falei, cara, eu acho perfeito 7. 7 da manhã. Esse E é o aí, ideal. eu passei o dia na casa da Sá, montando esse quadro. A gente fez outras coisas também. Foi. E acabou ali. Mas nessa que a gente postou e a gente começou a receber encomenda, como eu falei que eu não sou uma pessoa sozinha, eu intimei. Falei, olha, Sabrina, nós está recebendo mais encomendas aqui. E você vai fazer comigo. No que eu falei isso, ela, como assim vou fazer com você? Eu falei, vamos fazer juntas. Aí, nesse momento, ela falou, tá bom, sócia. Ah, E até hoje, a gente se chama de sócia. Muito ai, engraçado. que bom, né? Não, e Isso os nossos filhos chamam uma Me chamam outra, de né? A sócia. minha As amigas filha, dela me chamam de sócia. Uma Ai, loucura. é muito bom, né? Deu match pra vocês, vamos Deu, se dizer assim, deu. foi o match. E esse nome Safe foi a junção dos nomes mesmo, Sabrina e Fernanda? Foi. E foi um nome salvador, né? Save, assim, tipo. Tudo se Foi, conectou, né? porque na Super se verdade, conectou. isso eu acho que a gente vai acabar falando mais lá pra frente, essa história do storytelling, quando ele nasce de forma natural, consistente, Uhum. veio, eu acho que isso foi num café, esse nome foi realmente muito rápido. A ideia do safe, porque eu sou a Sá, ela é a Feia, aí juntou, em inglês quer dizer em segurança. A gente Exatamente. estava no momento pandêmico. Acho que a gente não chegou a falar isso. A gente estava no meio da Falamos, pandemia. falou. Então, tem isso Falou. também. A gente, no meio da pandemia, um momento onde as pessoas estavam querendo ser acolhidas, protegidas. Então, na hora que a gente falou safe, eu acho que veio rápido. É, Nosso é. intuito não era uma palavra em inglês. Aham. Mas acabou que Nossa, eu acho que- funcionou, Que deu um foi, duplo foi assim, sentido. Sai Fê, Fê e Sá, Sabrina e Fernanda Arte, para ter uma página, de repente, Safe, ia ser Sai Fê. A gente falou, cara, mas Sai Fê Arte. Aí se tirar o E, Safe, caraca, Foi. Safe, aí tudo vai se conectando e vai nascendo. É muito legal isso, né? Essa questão de você encontrar o nome que dá super certo É. no projeto, né? É. Porque eu acho que uma das coisas que o projeto vai adiante muito bem é o nome bem montado, né? E é engraçado se perguntar isso do nome, Dani. Agora, a Fernanda, muito mais do que eu. Faz esses vídeos, né? Falando no Instagram e tudo. E volta e meia a gente volta. Volta e meia a gente volta é ótimo. Mas a gente, às vezes, volta não só no conceito da Toy, que eu acho que em algum momento as pessoas não sabem ou depois se tocam, como o nome. Quando a gente fala, porque é Sá e Fê, a pessoa fala, gente, que genial! As pessoas não se muito- ligam. É. que essa Fê É muito genial mesmo. Agora eu queria perguntar, antes de começar a entrar dentro do trabalho real de vocês,
que começou com a Toy, depois outros trabalhos autorais, enfim, eu queria saber um pouco da formação de vocês, porque eu acho que é uma curiosidade que as pessoas têm, né? Tipo, elas estudaram artes plásticas ou moda, tal, enfim. Fê, sua formação, Então, Sabrina? vou ser bem honesta. Eu sou formada em publicidade. Uhum. Nem em moda eu sou formada. Eu sou formada em publicidade. Quando eu entendi que eu queria atuar no mercado de moda, tive marca, na época de Babilônia Feira Hype, Mercado Mundo Mix, como toda... que era o auge, né, dos criadores. A Farm nasceu ali, exatamente. Doutoral. O Rio de Janeiro é o berço da criação, para falar a verdade, da moda no país, né? Exato. Então a criação vem daqui para São Paulo e para, enfim, tanto da arte como da moda. E aí eu me formando em publicidade, nunca nem estagiei, fiz só para pegar o diploma na época. E aí fiz essa marca com uma amiga minha, e quando eu comecei a fazer essa marca, a minha referência de moda era só a minha avó, que era costureira, então eu não sabia nada. E eu entendi que eu precisava de alguma forma aprimorar aquilo. Aí eu falei, vou fazer uma pós-graduação em moda para eu tentar entrar em alguma marca do mercado. Meu raciocínio foi esse, que aí eu, em alguma marca do mercado, em paralelo, eu consigo aprender para tocar a minha marca. Minha cabeça era essa na época. Aí eu fiz uma pós-graduação em design de moda, uma pós de 10 meses, então não tem nem formação em moda. E trabalhei quase por 20 anos, ainda trabalho, tenho alguns projetos com moda. E nunca fiz nada relacionado a artes plásticas, não tem formação. Foi sempre tudo muito intuitivo, muito orgânico. A minha mãe... Também uma referência para mim, pegar minha mãe, fazia aula de pintura, pintura clássica. Depois de um tempo, ela deu aula de pintura dentro de casa. Minha mãe desenha super bem. Então, acho que, de alguma forma, eu cresci tanto com a minha avó costurando, quanto com a minha mãe pintando os quadros e desenhando. E aí, alguma referência de me encorajar a pegar no pincel. E, hoje em dia, nosso trabalho é até muito mais... para arte contemporânea, no sentido até de escultura, mas é momento também, eu não gosto de botar a gente nesse lugar não, assim, em lugar nenhum, na verdade. Mas foi muito intuitivo, eu não tenho formação em arte e praticamente nem em moda. A formação foi o mercado, mas eu vou te falar que foi um doutorado. Na realidade você, né, dominou o mercado da moda por muito tempo, né, ficou só no mercado, e eu acho que isso também traz, eu acho muito essa questão da moda com a arte, ela praticamente se confunde muito, né? Muito, eu acho. Hoje, sim. Hoje é evidentemente que sim. E eu sempre busquei, nas minhas pesquisas, eu sempre ia beber um pouco da arte. E hoje, várias vezes eu me vejo bebendo da moda. Obviamente. Porque é tudo referência que você vai acumulando. Você não vai segmentando, né? Você vai acumulando. Exatamente. E você, Sá? Como foi tua trajetória? A minha também é tipo da Fernanda. Na verdade, eu sou formada em Direito, eu sou bacharel em Direito. Eu acabei escolhendo essa profissão porque, se a gente for fazer uma retrospectiva, aí eu tenho 50 anos. Há 30 e poucos anos atrás, as pessoas não falavam que faziam faculdade de moda, né? Não, uma coisa tinha. De que, diferente de agora, que eu acho incrível que você tem outras possibilidades... era muito direito, ou administração, ou engenharia, eram aquelas formações mais tradicionais. Então, eu me formei em direito, mas, assim, o tempo todo, eu acho que conectada com a moda, as pessoas elogiavam o que eu estava vestindo, quando eu via, eu estava comprando tecido, fazendo roupa. Eu comecei muito cedo na moda. Eu não sabia que você fazia roupa. Você vendia na faculdade. Ah, não, acho que você falou. Era lenço. Não, primeiro era o lencinho aqui, depois era calça, blusa. Era a Sabrina, se dá para vender, ela vende. Então, tá aqui, ó, dá para vender, ela vende. A veia comercial, ela é muito grande. E eu devo isso também, o que a Fernanda fez, uma escola. Eu não tenho uma formação formal em moda. Mas eu comecei com 18 anos na Fendi, a marca italiana. E fazendo compras e tudo. E aí, ali, eu também entendi e tive uma escola por quase 12 anos com o mercado de luxo, de que, na verdade, você precisava aprender outras coisas além da técnica de vendas. Óbvio. Então, nessas marcas todas, e aí eu tô falando de Dior, Galliano, Valentino, eles tinham cursos dentro das marcas. Então, assim... Eu fiz infinitos cursos em cada uma dessas marcas e ali eu entendia que a consistência, que o repertório,
que todas essas coisas aliadas à técnica de vendas é que fariam a diferença nessa venda que hoje a gente entende que ela é consequência de tudo isso, né? De todas essas referências que a gente acumula ao longo da vida. E aí, nesse momento também, eu entendi, foi quase que uma exigência desse mercado, Dani, que eu tivesse uma formação em História da Arte. Então, eu fiz, sim, eu não me formei, mas eu fiz 4 anos e pouco. No meio do curso, o negócio para formação precisava de mais 1 ano. E aí, eu já estava com outros projetos, mas, assim, isso eu tenho muito forte. Mas, assim, não tenho um curso de artes visuais, de alguma técnica de pintura específica. Era conhecimento de arte para conseguir conectar e me ajudar com a moda. Entendo. E me diz uma coisa. A decisão, vamos fazer alguma coisa e tal. Eu acho que o grande sucesso hoje de vocês é o Toy Art, né? Sim. Eu acho que hoje vocês já estão fazendo outras, né, criações interessantíssimas, maravilhosas, que o público está amando. Mas começou com a Toy. Foi assim, pá. Não começou com a Toy? Não, a gente começou com os quadros. Foi com os quadros. Foi com os quadros. Na verdade, a gente começou com essas miniaturas, que a Sá sempre foi... Eu acho incrível você trabalhar nessas miniaturas. E aí, o que aconteceu, na verdade? Quando a gente fez esse Pantone, a gente começou a receber essas encomendas, a gente tem uma grande amiga em comum. A gente só tinha um quadro Pantone. Falou assim, vamos fazer uma exposição no meu jardim de inverno. Ela tem uma marca de biquíni. Vamos fazer uma exposição no meu jardim de inverno. Eu e a Sabrina, a gente tem umas coisas muito parecidas. Sabe aquela frase, não tenho a menor ideia de como eu vou fazer isso, mas isso vai ser feito? Mas isso vai ser feito. Sei. Daqui a 1 mês, a gente, obviamente, vamos fazer uma exposição. Aí a gente foi pra casa e falou, a gente só tem um quadro. Pula pra 1 mês depois. Eu fazendo parte da família da Sabrina na casa dela, porque lembra, a gente estava no meio da pandemia. Para. Deixa eu falar uma coisa muito louca. A Fernanda um dia estava saindo da minha casa, aí ela vira pro meu filho e fala assim, Pedro, faz um favor, pega um negócio lá no nosso quarto. Aí ele falou, gente, o olho do Pedro. Fernanda tá chamando o escritório da nossa casa de nosso quarto. Já tá nessa intimidade. E aí foi engraçado. Porque aí, eu acho que o primeiro raciocínio que a gente começa a trazer do mercado de moda foi nessa exposição. Porque a gente falou assim, tá, vamos pensar aqui em sortimento. A gente começa... A gente era muito crua. A gente não sabia nada sobre o mercado de moda. Era só uma coisa que a gente estava amando fazer. A gente estava amando fazer e as pessoas estavam curtindo. Era muito legítimo. E a gente queria passar uma mensagem bacana. Tava todo mundo muito enclausurado. Enfim. Aí a gente falou, tá, vamos fazer uns 20 quadros. E, cara, e assim, criando. A gente não sai do telefone uma com a outra o tempo inteiro. Foi o tempo inteiro. Sábado, domingo, feriado. A gente criou como se não houvesse amanhã. Porque a gente queria uma parede incrível. E aí veio a ideia de repente, fazer quadros maiores. Com jet, coloridos. No mesmo raciocínio de uma coleção. O que a gente pensou? É muito importante, às vezes, quando você está numa loja, numa marca, você tem umas peças, uns peções meio conceituais, que não necessariamente essas peças vão vender, porque elas causam uma certa estranheza, alguma coisa assim, mas elas são importantes para amarrar o restante da coleção. Elas fazem o resto da coleção girar, né? Elas dão peso. E a gente falou, vamos fazer esses quadros maiores? Ninguém vai comprar, ninguém vai pagar por eles, né? Mas ele vai fazer os nossos outros trabalhos serem vendidos. Esses 3 quadros maiores foram os quadros mais vendidos e a gente vende até hoje, às vezes. É surreal. É impressionante. E na época, os nossos quadros também, antes da gente chegar na Toy, eles vinham com frases. Então, isso é muito legal da arte também. E aos poucos, obviamente, a gente foi se aprofundando. A Fê fez curso de estimular a criatividade, processo criativo. Eu estudo muito, porque é um outro braço do meu trabalho. Da palestra de comportamento emergente, comportamento de consumo, entender bem isso e amarrar. Eu pesquiso muito sobre esse assunto. Gente, eu me perdi. O que eu tava falando? Eu não sei. Mas eu queria pegar um gancho aqui. Não, já para. Para que eu tô naquela idade. Gente, então, eu tô naquela idade de que se alguém cortar o meu raciocínio, eu não volto nunca mais. Nos nossos primeiros trabalhos, inclusive das Toys, a gente tinha frases. E a gente entendeu que essas mensagens, de alguma forma, não só direcionavam o sentimento que a gente queria passar para a obra,
como ele conectava melhor com a outra pessoa. Porque é engraçado, o tempo de vida que ela tá é diferente do meu tempo de vida. O que é bonito para mim, talvez para o outro não seja. Entendi. Então, a gente acaba entendendo que arte também é muito isso, né? Ou você se conecta, ou você tem alguma coisa, ou, na verdade, ela pode ser incrível, né? Mas o seu olhar, o seu sentimento, a sua emoção é conectada para uma outra coisa que talvez completamente diferente, que não te conecte, né? E a Sá tá falando uma coisa que eu acho que a gente sempre teve essa preocupação do nosso trabalho ser democrático, ser de fácil entendimento. A gente não queria ter uns trabalhos para poucas pessoas, somente aquelas muito conhecedores de arte ou colecionadores se conectassem. Também. Tanto que a gente tem muita gente que são colecionadores de grandes artistas que tem muitos trabalhos nossos, assim. Mas a gente queria também que o público, que às vezes acha que não tem esse contato com a arte, também se conectasse. Se identifique. E isso eu acho que deu muito certo, Deu né? muito certo. Quero fazer um parênteses aqui, porque a Fernanda, quando fala que entrou assim, eu não sabia nada do mercado da moda, gente, ela trabalhou 10 anos na Farm, né? E a Foi. pessoa é muito humilde, né? Para chegar e dizer, não sabia do mercado da moda. Não sabia do mercado da arte. Mas não. você confundiu. Você Mas falou do acho que ela mercado da falou que moda. Não, Uma pelo formação. contrário. Uma formação. A formação. A Farm, pra mim, foi um pós-doutorado. Então, É. a Fê trabalhou 10 anos na Farm, então ela fez assim, ela é entendedora raiz de moda, né? Raiz mesmo. Raiz É. real. Eu peguei a Farm lá em Copacabana. Exatamente, pegou a Farm em Copacabana e fez toda a construção com a E aí equipe é o que eu hoje digo, o Farm, que é conhecimento não sai da gente. Até hoje eu me pego pensando nos meus trabalhos da Safe, trazendo vivências que eu tive diretamente com a Kátia, naquele processo criativo, Aham. com a equipe de estilo. A Farm sempre foi muito, trabalhar com pessoas sempre muito inspiradoras. Eu acho que eu tive sorte também. Com a Rita também tive essa sorte. Na Eitin, né? A Eitin também, ela foi, depois da Farm, ela passou um tempo também na Eitin. Tempão, 8 anos. 8 Foi anos, 10 né? anos, Foi, 8 anos. são É aí 18. que a gente se conheceu. Foi, né? Então, no todo, são 18 anos no É. mercado de moda real de grandes marcas. Que isso é importante, que eu acho que é também um trampolim para a arte, né? Mas sabe, aquilo que eu interrompi agora, você falou isso, é lembrar. Isso que a gente fala, que a gente vai pegando referências, é engraçado, mas tem coisas que não tem fórmula, né? Nesse curso que eu fiz de processo criativo, uma das coisas que a gente sempre aprende no mercado de moda é você definir um estilo, né? Você tá numa marca, a marca tem que ter um estilo, as pessoas têm que reconhecer esse estilo, né? Óbvio. Em algum momento, eu me vi um pouco presa nisso. Falei, cara, qual que é o meu estilo na arte? E eu descobri, conversando com... Esse curso foi com o Charles Watson, conversando com ele, que pra gente liberar a criatividade, para ficar sem limites, assim, limite é importante para a criação, mas sem limites que te prejudiquem na hora de você criar, você não tem que ficar presa no estilo, porque você já é seu próprio estilo, é você que está fazendo. Certo. Então, assim, eu não tenho que ficar preocupada, nem a Sabrina ficar preocupada, se aquilo tem a ver com o nosso estúdio ou não. O nosso estúdio é a gente. Então, nesse ponto, a arte está dando uma liberdade criativa para a gente, tão maravilhosa, que talvez no mercado de moda não dê, porque você tem que estar sempre segmentada naquela marca que você está trabalhando, né? E isso foi um contraponto àquilo que eu falo, que a gente traz as referências e vai aplicando. Sei. E isso a gente meio que começou a aprender a desaplicar de uma certa forma, assim. Não. São muitos testes também ao longo desses 3 anos. Às vezes a gente começa alguma coisa, como foi a história do trabalho de resina, que a gente sempre quis fazer. E aí deixou aquele projeto adormecido, e aí a gente funciona muito sob pressão. Eu acho que a Dani, como nossa grande incentivadora, curadora, enfim, amiga, parceira, mas mais do que isso, é uma pessoa que tira a gente muito da zona de conforto, né, Dani? Então, assim, isso não existe agradecimento para isso, porque você tá o tempo todo puxando da gente. Eu, naturalmente, como uma boa virginiana, eu já me cobro demais. Então, assim, é importante a gente ver que a gente pode começar algum projeto, parar, voltar, né, num outro que estava adormecido.
tá aberta também para receber a crítica do outro, o olhar do outro, entender que você também pode dar um passo para trás para mudar o percurso. Mas mais do que isso, o que eu ia falar é que eu e a Fernanda, a gente trabalha muito bem sob pressão. E somos extremamente aceleradas. Ela tinha uma mania que me deixava muito aflita, porque ela queria que a gente ficasse, às vezes, algumas tardes criativas. Ela tinha inventado isso. Gente, eu não sei, tarde criativa dentro da minha rotina de vida, não tem como, de verdade, Eu sei. Dani. A minha vida é extremamente acelerada. Eu acho até que, de alguma forma, eu consigo equilibrar bem os meus pratinhos. Óbvio, alguns caem, alguns quebram. A maturidade faz com que você não se cobre tanto, mas aquelas tardes criativas que ficavam uma olhando para a cara da outra. E vendo o que ia fazer. Mas e aí, o que você acha disso? Eu falei, Fia, eu não sei, eu não funciono assim. E de verdade, eu acho que ela também não funciona assim. Vocês funcionam, então, sob pressão, é isso? Eu acho que ela também não funciona Não, eu assim. funciono testando. Tem que fazer um projeto como eu cheguei para vocês. Olha, a gente tem um projeto para o final do ano. Cheguei hoje para vocês. E eu funciono. E vocês precisam fazer, vocês precisam criar isso. É isso, né? É porque quando você começa a tentar concretizar alguma coisa, aí eu funciono. Em cima do erro. Entendi. Da tentativa, erro, tentativa. Nada, nenhum tempo é perdido. Projeto também. Sabe? Porque aí, você pensando no projeto, você 2 vezes já fez isso com a gente. Essa semana ela fez isso com a gente. Se eu te falar que eu e a Fernanda, a gente já pensou Ela já todo o projeto. Não, todo o projeto. Imagina. Agora, assim, esse projeto estava lá, adormecido, né? Foram ideias que a gente foi juntando, mas foi, assim, uma coisa de horas. Que a gente não tinha nada pronto. Não, mas o que eu acho legal de vocês é exatamente isso. Vocês são as artistas que executam, que fazem a estratégia do projeto e colocam para venda. Isso é único, verdade. Porque muitas vezes que eu encontro de artista, né? Hoje eu acho que está tendo uma mudança aí. Eu vejo o Maxwell parece muito com essa linha de vocês, de fazer e ele executar e colocar à venda. Não ficar só dependendo na mão da galeria, que é importantíssimo para o artista, obviamente, mas também executar, ir para a rede social, fazer, né, acontecer no dia a dia e colocar a sua arte para o público. Isso já está tendo uma linha de jovens artistas vindo com essa linha. Você vai colocar toda a responsabilidade da sua receita, porque artista também paga boleto, tem conta para pagar, na mão de um terceiro. Eu acho... É complicado, é complicado. Eu acho que isso é muito importante, essa veia de vocês. Agora, fazendo aqui uma pausa, eu queria falar um pouco ou muito do Toy Art, né? Porque o Toy Art, gente, foi assim, um divisor de águas, eu acho que para a vida das artistas, ao meu olhar, né? Porque vocês foi um boom, elas aconteceram real com um boom que foi no Arte Rio em 2022, foi 2022, que foi um grande sucesso, foi uma venda que o Arte Rio nunca esperou ter acontecido, né? De um Toy Art, e foi uma venda absurda, de grande, e que vocês, chegaram as artistas do Toy Art Nacional, que colocaram-se o nome do Toy Art Nacional, né? Acho que foi a primeira vez que teve Toy Art numa feira grande de moda, né? De arte, né? A gente pode pegar a Toy e botar aqui? Lógico, eu quero até que elas tragam aqui para entrevista, né? O Toy do Basquiat, o Save Toy. E vocês falam como foi a criação dessa obra de arte, que é genuinamente nacional, com todo um storytelling real dele, gente. Foi exatamente, assim, eu não sei também se todo mundo está familiarizada com esse termo de toy art, é literalmente, assim, é uma arte colecionável, né, Dani? Então, se a gente pensar lá atrás, que a gente estava num momento de pandemia, todo mundo dentro de casa, por que não pensar na nossa essência, na brasilidade, né, no nosso país? E aí veio a ideia da gente... se inspirar no folclore brasileiro, no Curupira. Aí eu não sei exatamente qual é a câmera que eu olho, se é aqui. Acho que pode falar para lá, Com os pezinhos para trás, em referência ao Curupira, mas obviamente também em referência ao momento que a gente estava vivendo de pausa mundial, né? E aí vem a orelhinha do porquinho do mato,
que é como o Curupira se apresenta para os humanos. E aí, de novo, o tempo todo, e aí a história do conceito do storytelling, que não foi pensado, né, ao pé da letra. O conceito foi sendo criado junto, né? Não foi de um dia para o outro. Nossa, não. Tinha que fazer sentido pra gente, né? Porque, na verdade, quem veio com essa história da Toy... Eu sempre gostei muito de Toy Art. A Sá também, e o filho dela também. E aí foi o Pedro que veio com essa história. Por que vocês não começam a customizar Toy Art? Não faria tanto sentido pra gente, porque já tem vários artistas nacionais que customizam Toy Arts não nacionais, que vão importando, gringas. E muito bem, assim. Eles já fazem esse trabalho. Falou, caramba, mas pra quê? Vai ser mais um. A não ser que a gente crie uma Toy Art que faça sentido pra gente, que passe o que a gente queira passar. E nada melhor do que pegar uma cultura que não é brasileira, né, que a Toy Art não é uma cultura brasileira, e trazer a brasilidade para ela. Então, acho que foi realmente trazer essas referências. Um match, né? Muito bom. Não, e mais do que isso também. O Curupira, não sei se todo mundo sabe, é o protetor da floresta. Então, de alguma forma, volta e resgata a história do safe, da proteção, do acolhimento, que isso está muito entranhado na nossa arte, né? Por um tempo também a gente fazia muito a história da boia salva-vidas, né? Os nadadores que vieram das miniaturas. Então, tudo se conecta, tá tudo muito entranhado, mas ao mesmo tempo a gente também tem isso muito forte na gente, de não ter essa hierarquia de valores. Não é moda, não é só pop, né? Fizemos uma série homenageando mulheres brasileiras. E Mas aí, também não precisam ser só mulheres e brasileiras, podem ser Basquiat. Basquiat, eu acho que essa toy é a toy mais é uma das toys mais assim aclamadas do Basquiat, sim, né? Realmente acho que tá até esgotada. É a tal liberdade que a arte traz, né? Exatamente. Eu acho que trazer para toy nacional uma referência do Basquiat é incrível. E realmente aí a toy começou a dar uma visibilidade diferente pra gente, porque começou a chamar atenção, porque ninguém fazia. Acho que não faz, não sei, mas assim, ninguém fazia. O Arte Rio aconteceu por causa da Toy, né? E vários outros projetos. A gente fez uma Toy de 5 metros de altura, que inicialmente era para ter 15 metros de altura. Ainda bem que a gente não teve dinheiro para fazer de 15 metros de altura. Não, a gente não só não teve dinheiro, como eu acho que aí... Não sei, me baixa um negócio e eu tenho que dar uma sacudida na Fernanda, porque 15 metros é completamente inviável, é um prédio. 15 metros são as obras que o Coles roda pelo mundo, mas né, gente? O Coles é um grande artista. Que eu quero fazer um dia. O Coles é um grande artista, né, que é o papa da Toy, né? Vamos dizer assim, a nível mundial, e ele faz intervenções do mundo inteiro de Toy Art, né? A Toy Art dele. E é incrível, eu acho que tem 15 metros, né? Não, tem umas enormes. Hoje tem museus lá fora. O conceito de Toy Art é muito grande, mas a ideia dessa Toy também de 5 metros, Dani, que foi para o Museu do Meio Ambiente, no meio do mato, como a gente imaginou que o Curupira foi incrível, ficar. Foi incrível. Veio esse conceito também, de novo, que a Fê falou, de democratizar a arte, sabe? De tirar ela um pouco de dentro da galeria, né? De fazer com que ela tenha uma interferência num espaço público, de que as pessoas e as crianças e quem quer que passe, pare, olhe, interaja, né? Porque... não desmerecendo nenhum lugar expositivo, mas a rua, sem dúvida nenhuma... traz esse benefício, essa facilidade de você poder contemplar alguma coisa diferente, disruptiva, quando você está passando. Eu lembro que era assim, na Jardim Botânico, as pessoas paravam, tiravam foto. Gente, olha a Toy! Olha, o guardador de carro. As amigas mandando o WhatsApp, Fernanda, se eu bater o carro aqui em frente, a culpa é sua, porque as pessoas estão parando. Eu acho que essa Toy foi emblemática. Né? Essa Toy de 5 metros, gente, foi assim, uma coisa demais. Vão nas redes sociais da Save Art e vejam a Toy de 5 metros, que foi assim, um marco. Agora imagina se ela tivesse 15. Imagine se ela tivesse 15. Quem sabe, né? Quem sabe? Eu queria saber um pouco de vocês também sobre como foi a chegada na arte. Tipo, teve resistência? Tipo, eu acho que quando eu falo resistência é o seguinte: eu acho que vocês chutaram a porta e entraram.
Essa é a minha visão. Vocês não pediram licença, né, para esse mercado. Vocês entraram bonito, de estratégia de vocês, com o público apoiando. Porque o público pegou e apoiou vocês e vocês entraram. E eu vou te falar, não é só o público. Teve e tem resistência, como também teve e tem acolhimento. Tanto do público quanto de pessoas do mercado da arte. E é impressionante que são grandes nomes do mercado da arte que acolheram e também grandes nomes que também têm uma resistência por a gente não negar as nossas referências em moda. E não vamos negar mesmo, né? Da gente vir com uma arte, uma pop art praticamente, que no Brasil não é muito... não é divulgado, mas não é muito usual, uma arte mais tradicional. De ser uma arte democrática nossa, aquilo que a gente fala que a gente quer fazer uma arte de fácil entendimento, que não precisa de ser muito comercial também. Exatamente. É que o Safe Toy, ele é instagramável. É comercial real. Realmente foi surpreendente. Aí também vem esse questionamento, é arte ou objeto decorativo, entendeu? É arte, porque as pessoas olham como arte, mas a gente não tem problema nenhum em passear também nesses campos. Foi o que a Fernanda outro dia é ótimo, porque parece que essa manhã tá enorme. Que a Fernanda falou no começo. Não tem que ser uma coisa ou outra, a gente não tem que estar dentro de uma caixinha, né? Pode ser o que a pessoa quiser, a forma que ela se conecta. Mas é a nossa arte. Lógico, e aí, quando a gente vê nomes, por exemplo, da Elisângela, que foi uma das fundadoras do Arte Rio, abraçando o nosso trabalho, nomes como o seu, que comprou um trabalho do Maxwell no início né, da carreira dele, e abraça o nosso trabalho. Fora, não sei, vários colecionadores que realmente têm trabalhos, tipo assim, agora, super conceituados. A gente teve também, e isso acho super importante a gente registrar, né? A gente teve duas pessoas, assim, muito marcantes nessa trajetória rápida. Uma é a nossa consultora, que é a Mirella Luz. Ela foi, ela é, né, indiscutivelmente, uma pessoa importante dentro da Safe, né? Desde o conceito da Toy Art lá na minha casa, a minha formação de arte foi toda com ela, como fazendo a curadoria das nossas exposições. Acabamos uma exposição agora na Cidade das Artes, que foi um sucesso dentro da galeria de lá, grande, né? E a Mirella sempre muito presente, validando, embalando, direcionando a gente também. Fazendo a gente entender um pouco como funciona o mercado, e ela não tem preconceitos, né? A Mirella é uma pessoa muito aberta, uma pessoa, assim. Né, com uma formação incrível, também artista, e que, de alguma forma, também tá o tempo todo mostrando pra gente esse olhar dos dois lados. E a outra pessoa, a Gabriela Marins também, que convidou a gente para participar da Arte Rio, enxergou lá atrás, e aí, no começo, a gente brincava muito e falava assim, mas o que você faz? Aí eu falava, consultora de moda, de arte, de comportamento. E aí a Gabi uma vez virou para mim e falou assim, por que você não fala que você é artista plástica, artista visual? Falei, Gabi, porque assim, eu tô começando. Ela falou, cara, você tá na Arte Rio. Vocês já fizeram várias exposições. Você não precisa de uma formação de faculdade ou algo mais formal para mostrar isso. E hoje, estudando arte contemporânea, eu vejo mais do que nunca uma Bienal de Veneza falando de artistas que estão na periferia, que não tem essa formação também, e que estão despontando aí fora, e que misturam arte, misturam design, comportamento emergente, e questionam muito desses assuntos importantes, né, da vida contemporânea mesmo, né? Eu acho que hoje... Ficou confuso? Acho que eu falei... Não, tá ótimo. Acho que eu viajei e não consegui voltar. Eu acho que uma pergunta que eu quero só para fechar essa parte da moda com a arte e tal, a moda, então, foi uma grande referência para a arte de vocês hoje, né? Sim, grande. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. E sobre daqui por diante, o que vocês pensam na Safe, quando vocês pensam hoje, agora, né, do dia a dia? Porque uma coisa que eu acho importante de vocês é a questão de todo o brand que vocês fizeram dentro dessa questão da arte, né, e dentro da Safe, né, que é
conectar realmente o universo de arte de vocês com o que eu acho que é o match, com a venda. Porque eu acho que é uma das coisas que travam artistas, né, gente? Eu acho que vocês fazem isso muito abertamente. Mas eu vou te falar, isso para mim é muito recente. Isso eu aprendi muito com a Sabrina. Eu não gosto, assim, falar, você ama vender. Não, não é o que eu mais amo fazer. Mas no início da Safe, eu lembro que a gente fazia as nossas exposições. Eu sou zero tímida, não tenho problema nenhum de comunicar, mas eu achava, na hora que eu estava mostrando trabalho, eu estava adorando falar, na hora que perguntava assim, mas quanto é? Gente, eu falava, gente, me dá vontade de ficar invisível, só vendo o que estava acontecendo. Entendi. E isso, eu observando a Sabrina, vendo a Sabrina, que a Sabrina sempre trabalhou com vendas, eu me desenvolvi e ainda estou me desenvolvendo, mas hoje, para mim, também não me incomoda mais. Entendeu? Ficar também na linha de frente, explicando. Porque, no fundo, é para isso que todo mundo trabalha, né? Exatamente. E qual é a sensação de ser as queridinhas das collabs, né? Porque hoje vocês são as queridinhas da collab. Tipo, vocês, lógico, com grandes marcas, né? Vocês sempre estão numa collab com uma grande marca, são convidadas para participar de collabs de grandes marcas. Isso é genial, né? Chegar esse convite, abraçar e não ter medo de confundir isso com a questão da arte raiz. Como é que é isso? Qual é o filtro que vocês fazem para aceitar uma collab? Vamos se dizer assim, tipo, eu vou fazer a collab com essa marca porque isso vai me trazer isso, isso, isso. Qual é a peneira nessa questão? A peneira é que naquele momento, como a gente falou, não existe uma hierarquia de valores nem com as marcas, mas naquele momento, naquele projeto, tem que fazer sentido para o nosso estúdio, né? Sim. É muito mais por aí. Então, infelizmente, a gente já falou não para algumas, tem outras que a gente gostaria e talvez a gente também ainda não tenha conseguido, mas tem que fazer algum sentido para a gente naquele momento. Uhum. O projeto tem que fazer sentido, não pode ser alguma coisa aleatória. Tipo, vem aqui, faz aqui grafite. Não, calma, sabe? A gente tá seletiva em relação a isso, Dani, também, porque como eu e a Fê, a gente tem quase essa coisa da urgência na gente e querer abraçar tudo, a gente aprendeu que a gente tem que tomar cuidado, né? Não só tomar cuidado com o nosso estúdio, como a marca do outro, tem que fazer sentido, tem que dar aquele match realmente. A essência ou a mensagem, né? Tudo isso é importante a gente entender mais profundamente essa outra parte, esse outro lado de que tem que estar propondo, por exemplo, a collab. No final do ano, a gente fez com Cidade Jardim. Foi uma felicidade enorme. A gente, né, fez não só com você, como a Fernanda Vidigal, e que foi maravilhoso. Mas mais do que isso, naquele momento, apesar de ter sido uma collab, uma coisa grande, a gente o tempo todo entendeu que para a gente se posicionar, esse lançamento dessa collab, ela não poderia ser no shopping, ela teria que ser numa galeria. Uhum. E aí, ao longo desse tempo, vão aparecendo pessoas que agregam, que somam, como foi, por exemplo, o Fabiano, que, né, cedeu o espaço da galeria toda e que a gente acabou fazendo, acho que quase que 2 ou 3 vezes lá, e que deram certo e que funcionaram, né? Uhum. A gente ter esse cuidado, às vezes, de não misturar, como a gente também já fez no Rio Design Leblon, que é um shopping, os 4 andares, e que foi um sucesso. Acho que mas foi teve todo o cuidado, mas né? teve todo o cuidado na dinâmica da arte, né? Entendi. Sim. Isso é importante, para não ter uma banalização. Não dá para pegar porque senão a própria pessoa, o próprio espectador, quando chega para ver o trabalho, não entende. Se está no meio, sei lá, exposto de qualquer forma, não vai entender aquele trabalho, não vai parar para pensar, para refletir, não vai dar valor no valor que o trabalho tem. E a preocupação de ter séries também numeradas, Sim. projetos escolhidos, né, a dedo, outros projetos, porque emocionalmente a gente está envolvida e a gente quer fazer. Uhum. Acho que a gente tem muito isso. Às vezes a Fê fala assim, então, eu resolvi uma coisa aqui, eu pensei, não sei o quê, não vai me matar, não. Normalmente, quando ela já começa isso, ela já sabe que eu não vou matar, porque, de alguma forma, a gente tem um raciocínio, uma linha de pensamento muito parecida. E a gente gosta muito de fazer. Eu acho que isso é uma coisa que a gente está aprendendo, né? A gente tem prazer. A gente tem prazer em fazer. Então, às vezes, o nosso não, quando precisa dar um não, ou receber um não também, que faz parte, dói mais porque a gente não vai executar.
o que a gente está a fim de executar. Agora, uma pergunta que eu acho que todo mundo quer saber. Quem põe a mão na massa? Tipo, quem faz tudo? Quem pensa e põe na... Tipo assim, a Sabrina pensa e a tô falando, jogando, não sei. Eu nunca perguntei isso para vocês, mas as duas, qual o papel de uma e de outra? Tem isso, essa divisão ou não? Cada um vai fazendo e vai criando e vai desenvolvendo. Eu acho que no início tinha mais. A criação sempre foi muito das duas. A criação é muito orgânica. A gente... Certo. Foi o que eu falei. Eu acho que o mais incrível, mais enriquecedor da criatividade é o processo. E você trocar. Então, a gente sempre teve uma troca muito grande. Então, literalmente, tem trabalhos que a gente não sabe quem que começou, quem né? começou com aquilo. Porque, na verdade, se transforma na quinta, sexta, sétima possibilidade. É difícil você começar um trabalho com uma ideia na cabeça e ele sai exatamente daquele jeito. E a gente troca muito. No início, eu colocava mais a mão na massa. Acho que por toda a história que eu falei, de estar vivenciando aquilo na minha família, eu nunca tive medo de errar. A Sá ficava um pouco mais resistente. E aí ela cuidava também mais de uma parte que era mais só do comercial. E aí eu fui entrando no comercial, ela foi entrando também um pouco na mão na massa. Aí dependendo da técnica, do que a gente está aplicando, tem coisas que ela faz mais, dependendo da técnica eu faço mais. E a criação fica muito... Eu acho que no começo, a Fernanda tem toda a razão. No começo tinha uma divisão melhor. Né, disso tudo. Como quando você fala de venda e a Fê fala que ela está aprendendo, é quase que hoje quem fizesse online fosse mais ela, o atendimento. Eu gosto de... Eu não sei te explicar, Dani, eu gosto de gente. Eu gosto de estar num ambiente repleto de gente. Eu gosto de estar ali no meio explicando uma arte. Adoro um microfone, adoro um palco. Isso é... Eu me lembro que no começo foi exatamente, a Fê ia murchando e no final do evento ela estava cansada, exaurida. Mas isso eu fico até hoje. Você fica? Eu fico exausta. O ser simpático durante 5 horas seguidas... A bateria social acaba, Acaba né? comigo. Eu não sei te A minha explicar. bochecha dói, começa a tremer. Eu falei, gente, eu não aguento mais ser simpática. É a tal da bateria social que a gente chama, né? A sua inesgotável. A da Sabrina é claro. E não é que eu não goste, eu gosto. Hoje em dia, mas eu canso. Cansa. Tem pessoas que sentem mais, outras menos. Eu confesso de verdade, Dani, que isso me alimenta. Eu gosto muito dessa troca do presencial. Eu tenho um pouco mais de resistência desse online. E para tudo, tá? Eu brinco, assim, no meu próprio Instagram, entendo que tem coisas que às vezes engajam mais, outras menos, mas eu sou muito, muito, muito reservada na minha vida pessoal. Eu acabo mostrando muito pílulas do meu dia, do que eu faço, não sei o quê. Mas até eu fico cansada. E aí eu acho que como eu estou o tempo todo muito estimulada, né, o tempo todo fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, eu quase que acho que se eu for parar um minuto para ver aquilo, aquele tempo vai ser gasto de alguma forma com o que eu entendo que me traz mais retorno. E aí eu não digo nem financeiro, de realização pessoal, sabe? Eu entendo. Não, super entendo. Eu acho importante, assim, quando vocês falam das dificuldades de vocês, dificuldades em termos de tudo, né? Você está falando do digital, tem uma certa receio, não é tão leve e tal para você, mas vocês vão indo, vocês vão executando, vocês vão tirando os entraves, né? Eu acho que a gente não assim. se bloqueia. A gente não se bloqueia. A gente não tem medo. A gente não tem medo de errar, a gente não tem medo de assumir o risco. A gente não tem medo de não dar certo, porque faz parte. Foi o que eu falei, a gente gosta de fazer. A gente hoje está mais à vontade nessa situação. É quase que como você perguntou... Aonde vocês se veem em alguns anos, sem dúvida nenhuma, uma coisa que a gente entendeu é que toda essa parte da arte institucional, ela vai te validando. E não que a gente precise o tempo todo ser validada, mas são coisas e processos importantes também da arte. Vender é bom. Fazer eventos voltados para venda são bons. São bons, mas a gente entendeu também tudo isso, né, Fê? No começo a gente queria fazer absolutamente tudo. E se a gente continuasse naquele ritmo, provavelmente a gente estava com bastante dinheiro, eu acho. Só que em algum momento a gente deu uma pausa porque a gente entendeu que a gente quer a safe para um futuro.
Não é um plano estratégico a curto prazo. Imediatista. É uma construção. Quando a gente entendeu isso... Que isso é o que Nossa. vai dar o suporte Exatamente. para a gente, inclusive, continuar vendendo os trabalhos, que é... Óbvio, não, o que eu acho interessante de tudo isso é isso que eu falo, gente. Vocês, quando eu trouxe, né, esse projeto do podcast para a mesa, tal, a gente conversou. O que eu acho legal de vocês é justamente isso, essa questão de vocês de terem toda uma estratégia, tá? Não é uma estratégia tipo, tem que acontecer dessa forma, Sim. mas todo um pensamento, gente, que isso é importante, tá? Para quem está começando na arte, não vai dar a sua vida para outra pessoa administrar. Você pode até pedir ajuda para outras pessoas, mas parceiros. É importante você ter parceiros, né, de projetos. Mas o que eu acho importante é que vocês fazem um caminho que é da questão institucional, né? Participar de grandes exposições, apoiado pela prefeitura. Aí tem outras ONGs, apoiar ONGs no responder. Também isso é muito importante. Elas também estão nessa pauta das ONGs. Social, a responsabilidade social. É a parte da Colab, legal, institucional, vendas. Tal. Então, gente, é um mundo que tem que ser construído para a coisa andar. Agora, Dani, deixa eu te falar uma coisa. Tem uma frase que eu amo, quem me conhece sabe. E a Fê, volta e meia eu te vejo falando de novo, porque eu acho que isso acaba que contamina de um lado positivo. A vida não é o que o Instagram mostra. Não mesmo. Obviamente não. É mesmo. E eu escuto muito, Dani, muito. Foi engraçado uma passagem até na Arte Rio, que, em tese, a gente estava no nosso auge, né? Com 1 ano e meio de estúdio, com espaço na Arte Rio, vendendo realmente, foram mais de 200 toys, né? E eu me lembro que tanta coisa aconteceu de errado no percurso. E aí o meu filho olhava pra gente e falava assim, por que as pessoas estão falando que a gente tem sorte? Porque, assim, gente, é muito suor, é muito pratinho quebrando, é muita coisa que vai dando errado. E aí você não sabe como é que você conseguiu ali abrir e dar certo. E aí eu acho que é mais uma outra coisa, que eu acho que faz toda a diferença pra gente, que a gente também é parecida. Na hora que o bagulho tá louco, tá dando tudo errado. Que eu já presenciei. Eu e a Sabrina. Algumas situações que gente, sério, isso. Não tem graminha. Não, a gente cai na gargalhada. Não tem. Eu já presenciei. A gente literalmente se diverte com a nossa desgraça. E vai tentando sair dela se divertindo. Eu lembro que, realmente, a véspera do Arte Rio, quando eu entrei no carro, você entrou no carro, cara, e a gente se ligou, tipo assim... Cara, a gente caiu na gargalhada que a gente não conseguia falar uma com a outra. Tinha dado... Tipo, eu não sei te explicar. Deu tudo errado, gente, pra dar tudo certo. Até o momento que começou... Foi um institucional muito sério, onde a gente entrou com coração, cabeça... Deixa eu contar uma história aqui, que isso ninguém sabe. A gente levou mais de 230 toys para o Arte Rio. E eram edições limitadas de 50, as menores. Uma série inteira, de 50, já estava lá no Marina da Glória. Deu uma incompatibilidade no material que a gente usava. O que acontece? A gente começou com filamento 3D. E pro Arte Rio a gente fez em material vinílico. E tinha uma diferença de material que o material vinílico a gente não sabia que ia dar uma incompatibilidade, que a gente estava muito acostumado a usar no material 3D. Tô eu, assim, no ateliê um dia, olhando a PA é a prova do artista, como se fosse a peça piloto. Falei, Sabrina, acho que a nossa toy tá com calor. Olha, aí você vai entendendo olha que loucura. O nível do humor pra gente não se desesperar. Ela, como assim, Fernanda? Eu falei, ela está inteira derretida. Aí a gente olhou, a tinta dela tinha derretido inteira. E agora, José? Faltava 1 semana. 50 toys prontas com certificado de acrílico. Acrílico, gente, é uma fortuna. Cara, depois do nervoso, né, das gargalhadas... Todas vão estar assim. E se não tiverem assim, vão ficar assim. Ou seja, a pessoa vai comprar e vai derreter. Não tem condição. Volta tudo pro ateliê. A gente chamou uma amigona nossa, que, cara, também essa é pau pra toda obra, Andréia.
Falou, cara, o que a gente faz? A gente descobriu como é que soltava a toy do acrílico. Gente, foi um multirão no Era ateliê. tipo fábrica com Fábrica. o relógio. E era 1 minuto e 30 segundos para descolar a cada toy. Era tipo a gente descolando, a gente fazendo, a outra pessoa com tira-cola. Gente, foi uma tentando semana. limpar. E nessa uma semana, a gente precisava descobrir qual era a tinta para refazer a toy. Que a gente precisava levar. Então, um trabalho. E óbvio também que era a toy que mais dava trabalho, era mais demorada. E aí, um trabalho que a gente tinha levado, a gente tinha contratado, inclusive, um assistente que trabalha com a gente até hoje, para ajudar a gente a fazer. Nossa, que loucura. A gente teve que fazer, sei lá, em 5 dias. Foi Gente. assim. Era eu, Sabrina, o Felipe, que é o nosso assistente, O e a Pedro, Andréia, meu o filho, Pedro. a Andréia. A gente, assim, no ateliê, ó, era sábado, domingo, por 5 dias seguidos. E a gente levou as 50 toys na véspera do Arte Rio. E todas maravilhosas. Recuperadas. Sold out. No dia chovia. Chovia. Deu goteira dentro do nosso espaço antes Deu. de abrir. Dani, pensa em tudo que deu errado. A gente E não as sabia, aquelas desavisadas no Arte, que no Arte Rio, tudo que você coloca dentro da sua galeria Aham. tem que ser contratado do Arte Rio. Posso levantar para pegar? Lógico. Assim, Não, no Pode. meio? Pode. Pode. Ah, ele vai levar. As desavisadas aqui resolveram colocar um carpete nosso. E aí, no final da Arte Rio, passa uma fiscal olhando as galerias. Aí ela Aham. virou assim pra gente e falou assim: tudo montado, tá? Tudo montado. Aham. Esse carpete, vocês não alugaram da gente, não compraram. A gente comprou aqui. Ela, não pode. A gente, como assim não pode? Gente. Ela, eu acho que eu vou precisar tirar. Cara, aí ela foi falar com um supervisor Não dela. acredito. Eu olhei pra tava tudo montado. Eu olhei pra Sabrina e falei: Sabrina, sabe o que a gente vai fazer? A gente vai fechar o nosso espaço agora e a gente vai sair correndo. E a gente só volta amanhã com o Arte Rio aberto. Porque eles não vão entrar no nosso espaço e mexer em tudo com a gente sem aqui. A gente literalmente saiu fugida Meu da véspera Deus. e deu tudo certo. A gente chegou no dia seguinte, abriu, o carpete tava lá e ninguém pediu pra tirar. E não foi por maldade, a gente não sabia. Né? Óbvio que hoje em dia a gente, né, ia fazer tudo. Não, Cara, que aquilo desespero. foi um pós-doutorado, tá aí. Adesivação, a gente entendeu como é que tinha que ser. A gente quase. Não tem um termo, eu acho, que você anda com o carro trocando pneu, alguma coisa Trocar assim. o pneu com o carro andando. Deu pra entender? É isso. Entendi. Não, e eu acho que é muito de vocês isso, né? É por isso que é um trabalho em que você faz o tempo inteiro, mas tem que estar sempre olhando para as coisas que vão dar erro no percurso. E né? dá erro. E dá com erro. todo É porque as mundo, faz pessoas, parte. não têm muito noção, né? Acha que tudo é como você fala, a vida do Instagram, a vida da rede social como um todo, ela é muito perfeitinha, né? Então, quando você traz a realidade, né, que Mas como é muito legal difícil também, fazer. quando a gente olha pra trás. Esses dias eu fiz um carrossel no Instagram, né, falando dos nossos 3 anos. Eu falei, cara, a gente teve tanto momento já especial. Muito. E aí a gente foi relembrando de todo mundo que sempre esteve com a gente, assim. Foi muito legal. E ao mesmo tempo, quando você olha pra trás, você parece que você sente o gosto só do que você esquece um pouco do perrengue. Lógico que, obviamente Né? que esquece. Você Tudo esquece que do você já perrengue, vai assim. construindo, você vai apagando também aquilo que não foi tão bom, né? E aí dá uma força, assim, porque a gente fala, cara, agora eu quero fazer isso, eu quero estar ali, eu quero fazer aquilo, outro, sei lá, que dá pra fazer, assim. Com ajuda, com parceria, dá pra fazer. É muito legal. Meninas, agora, assim, pra gente dar, assim, os finalmente, o que vocês falariam para uma pessoa que está começando? Eu sei que é uma pergunta um pouco clichê, gente, né? O que você falaria para uma pessoa que está... Mas uma pessoa que tem vontade de fazer uma coisa diferente, não só ligado à arte, mas à moda, à arquitetura, enfim, na parte criativa como um todo, né? Eu queria, não é uma receita, mas um conselho que você falaria para uma pessoa... Eu não que sei tá se eu nesse- tenho que tá autonomia começando. para dar conselho para ninguém, mas eu vou falar também, vou responder de uma outra forma também, clichê, mas é o que eu realmente acredito, que eu já fiz esse erro também no passado. Eu acho que o que você tem que fazer é começar. Porque se você vai ficar esperando o momento perfeito, da forma certa, começar um negócio grande... Com A gente dinheiro, né? começou com Pessoas um quadro que a gente fez na casa dela. A gente não parou e falou, vamos montar um estúdio de arte, como lá atrás eu já fiz e não deu certo. Eu falei, vou montar uma marca de moda. E aí você quer começar com uma coleção gigante, na melhor feira, com os melhores fornecedores.
Não dá. E aí você não vai. Não vai. Então, não assim, vai. começa fazendo isso daqui, olha, essa caneca. Daqui a É. pouquinho você vai estar com a Tokstok na sua mão, sabe? Com uma Tokstok não, que eu acho que... A Tokstok, gente, vai a estar com Tokstok eu não sei nem qual que tá no lugar. Enfim, você tá com a caneca que já vai ser vendida num grande... Exatamente, né? sabe? Enfim. Você olha, inclusive, a história da Farm, que foi onde eu comecei. Cara, a Pega Kátia, hype. eles não pararam e falaram, vamos fazer uma marca global. Não, era a Kátia vendendo saia na faculdade, com o Marcelo. Entendeu? Aí vai pra Feira Hype. Tipo assim, é começar. É começar. E sem medo, com responsabilidade, obviamente, né? Não vai sair se endividando, investindo, sem saber que vai ter retorno. Mas o medo paralisa, né? O medo deixa a gente... impede você de enxergar as oportunidades, assim. Então, acho que tem que ir sem medo, tem que ir com a cabeça aberta. E outra coisa que eu tô aprendendo também, que eu acho que eu aprendi muito na Safe, é o seguinte: não ficar muito preso à ideia inicial. Eu acredito muito nisso. Deixa fluir. Às vezes a ideia inicial é fazer essa caneca, mas isso tá indo pra garrafa. Vai pra garrafa. Olha que meio estranho, né? Vai pra garrafa. Mas assim, é isso. Não fica muito preso. Deixa fluir, que o negócio vai acontecendo. Não sei se eu sou uma pessoa muito... Não, mas com essa autonomia, não. A mas... Fê falou realmente, acho que o mais importante é não ficar só no sonho, é aprender também a se divertir no processo. E aí também a história da resiliência, mas mais do que isso, então também respondendo de uma forma diferente, eu sou a rainha das séries dos livros e anteontem eu vi a série, o documentário da vida da Diane von Furstenberg, que é uma estilista, enfim, muito conhecida. E é engraçado que o tempo todo na série você vê que todas as ideias dela vieram, né, de uma dificuldade, de uma coisa séria e tudo. E ela explicando, e quando ela dá as palestras, e ela falando e motivando as equipes dela, ela fala, eu podia vir aqui e falar só de tudo que deu certo. Mas, na verdade, tudo que deu errado foi me fortalecendo e foi me fazendo ser quem eu sou hoje. Né? Ela falando que ela teve que abrir mão de muitas coisas, né? Insistir em outras, voltar para trás, ir para frente, consertar. Essa história do aprender com o erro. Porque a vida e o negócio e tudo é isso. Eu acho que é uma tentativa de acerto, de muitos erros, de mudar o percurso e não ficar com esse receio de que existe também, e por isso eu concordo com a Fê, não tem uma receita de bolo. Você começar e você tentar, e às vezes não vai dar certo mesmo, e de repente mudar o projeto, né? No começo a gente conectava muito a nossa arte com moda. Num período a gente achou que a gente tinha que se afastar um pouco. E aí agora a gente retomou mais segura, com mais consistência. Então eu acho que é isso, é procurar fazer as coisas de forma leve, se divertindo, tendo prazer. E mais do que isso, se encontrar. Porque aquele tempo que passou de ter que ser tudo muito formal não existe mais. Ser uma coisa só, né? Eu acho que você pode ser várias coisas, pode ser múltipla, como é que fala? Pode ser... Plural, que chama plural. Hoje agora a moda é plural. Você pode ser plural, sem abrir mão da sua essência, singularidade. Isso é importantíssimo. Gente, eu adorei conversar com vocês. Amei! É muito bom. É muito legal. É uma experiência muito... Gente, deu vontade até de fazer mais. Eu achei que passou Não, mas a gente vai fazer, só que a gente vai fazer em outra posição gente, agora. É o seguinte, esse projeto está nascendo hoje. É um projeto que vai continuar com as meninas no meu lado aqui. Ela vai entrevistar, a gente vai trazer pessoas para vocês conhecerem, obviamente, no mercado da moda, da arte. Se você é um design, criativo e quer vir fazer um podcast com a gente. Exatamente. Vocês vão poder vir. E grandes nomes, né? Aquelas pessoas que ainda não falaram, que vocês ainda não viram transitando, a gente vai trazer pessoas inéditas, né? Eu acho que é isso que é importante. E é isso que é o mais legal. A gente não necessariamente vai ficar preso, não que a gente não vai trazer, né? A pessoas que todo mundo conhece. A gente quer trazer pessoas do mercado variado que a gente acha que pode de alguma forma bater um papo legal com a gente. Que estão fazendo muita coisa e que, obviamente, nem todo mundo conhece. Porque quando eu mudei para São Paulo, gente, eu fui para outra realidade de vida, tá? Real. É outro mundo.
tá? Porque esse mundo que a gente vê aqui no Instagram ou na rede social tal, quando eu trago alguns nomes para as meninas, Daniela, eu nunca ouvi falar. Eu disse, pois essa empresa, isso, e essa aqui, meu Deus, eu não sei nem o que é isso. Então, o universo, né? O mundo não é a nossa bolha. Não é nossa bolha, o mundo é muito extenso, pessoas fazendo coisas espetaculares que você nem, assim, você nem começa a conhecer. E quando eu saí do Rio para ir para São Paulo, para ver esse universo também, e beber disso também, eu fico assim, cara, então, que eu tô levando as meninas também para o mercado de São Paulo, Brasil, né? Quando você vai para São Paulo, você atinge Brasil. É uma coisa incrível. E eu acho que elas vão fazer esse papel aqui no podcast, que é trazer pessoas, né, que estão fazendo e acontecendo, criativas, atuantes, né, que estão um passo a mais ou um passo até a menos, mas enfim, que vão ter muita coisa para falar aqui. Oba! Né? Animadíssima. Seja o primeiro de muitos. Exatamente. Amor, foi ótimo. Foi maravilhoso. Como sempre, a gente fazendo, né? A gente conseguindo juntas fazendo um a mais, né? Um Falar plus. esse trio aqui ainda tem muita coisa aqui. Ainda tem muita coisa, né? Assim, a gente rala, né? A gente recebe muito não para receber os sims, mas a gente vai caminhando e vai conquistando, e é isso, a vida é isso. A vida é como a Sá fala, é acertando, errando, e a gente vai buscando. Então, obrigada pela audiência de vocês. Espero que tenham gostado. Beijo, Obrigada. tchau, obrigada.